Tá gravando? Olha só. Tá gravando? É. Não aparece aqui. Bom, Ah, tá gravando, tá dá gravando. a opção de parar a gravação, então tá gravando. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Giovanni, sou psicólogo, atendo aqui em Porto Alegre. Eu vim apresentar o artigo que é um resumo. Não sei exatamente qual é a ideia desse artigo. É um artigo teórico sobre terapia comportamental dialética radicalmente aberta para transtornos de sobrecontrole. Eu traduzi livremente o overcontrol para sobrecontrole. Eu não sei se existe um termo traduzido para português. Acho que não tem nada de RLDBT em português. Se vocês sabem de alguma coisa, Pierre. Tem um capítulo de livro. Tá. Daquele livro novo do Wilson, se eu não me engano. Tem um capítulo de RHDBT que a Mariana Sampaio, se eu não me engano, escreveu. Peraí. E já saiu esse livro ou não? Vai sair? Uhum, já Já. saiu. Tem É um que o Gibson, acho que o... Não sei se o Gibson... Eu sei que o Jonatas tem um artigo que ele publicou com o Paulão e a Janaína. Uhum. Como é que é o nome do livro? Do livro? É. Ah, deixa eu pegar aqui, peraí. Alguma coisa tipo habilidades terapêuticas para problemas reais. Não, era... Práticas e intervenções psicoterápicas, se eu não me engano. Tudo a ver. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí que talvez não... Tá bem, vai procurando Não. aí que eu vou tocando. Tá. Então, o slogan da RLDBT, então, é sinalização importa. E logo mais vamos entender por quê. Essa é a cara do artigo. Ele foi escrito pelo Thomas Lynch, que é a pessoa que é a Marsha Linehan da RLDBT. O cara que encabeça... Filhote de marcha. Filhote de marcha. Todos os artigos de RLDBT que eu achei são ele que escreve. E a Rolly Hempel, a Christine Dunkley, todos são ingleses. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque ingleses são pessoas culturalmente conhecidas como pessoas mais fechadas. E a RLDBT é uma terapia para pessoas mais controladas, então, né? Olha aí. Foi engraçado que quando eu comecei a ouvir o artigo no aplicativo, o negócio foi automaticamente para inglês britânico. What's happening? Enfim. Só pra... Eu achei o nome do livro. A prática das intervenções psicoterápicas, como tratar pacientes na vida real. Isso. Tem alguma coisa. Eu sei que tinha alguma coisa de vida real. É. E tem um capítulo de RLDBT da Mariana Sampaio e da Larissa Mancil. Show. Fica a dica aí para quem estiver ouvindo. Então, qual é a introdução? Né? Eles falam sobre a DBT. DBT, para quem não conhece, assista o Journal Club que a Fê apresentou ano passado sobre DBT. É um artigo, acho que é do Vinícius Cornelis. Um artigo, um capítulo sobre DBT. Acho que é o de TCC de terceira geração, foi aquele? Não lembro. É algo do tipo. E aí, enfim, é uma terapia para... Ela é o tratamento mais bem validado para pessoas com transtorno de personalidade borderline. É usado para pessoas com problemas de subcontrole, basicamente. Né? E aí eles comentam que é menor controle inibitório e maior comportamento impulsivo. Assim, DBT a gente usa para pessoas que têm muita desregulação emocional, problemas de habilidades interpessoais, pessoas com padrão de autolesão, esse tipo de coisa. A RLDBT, então, ela é usada para transtornos de sobrecontrole. Pessoas que regulam demais as suas emoções, não externalizam. E eu não sei se... Eu não coloquei isso, mas eles comentam que a distinção DBT e a RLDBT, ela segue muito bem a distinção transtornos externalizantes e transtornos internalizantes. Os transtornos
tratados pela DBT são externalizantes, né? Borderline, transtorno de impulsos, bulimia, esse tipo de coisa. O uso de drogas, dependência química. E a real DBT é para transtornos internalizantes, né? Tem 13 ensaios clínicos randomizados. Eu achei ele era sobre anorexia nervosa, TPOC e depressão severa. Ok? Então, o sobrecontrole, aqui eu estou usando a sigla original em inglês, que é OC, Over Control. Ele está relacionado com isolamento social, relacionamentos indiferentes, rigidez cognitiva, foco em detalhes, aversão a risco, forte necessidade de estrutura, expressão emocional inibida e hiperperfeccionismo. Eu botei uma foto do Sheldon aqui, mas não foi. Mas imaginem um Sheldon aqui, né? É uma pessoa dura, travada, isso externamente e internamente, né? Porque tem tanto a questão de isolamento social, dificuldade de sinalização emocional para outras pessoas, relacionamentos rasos, indiferentes, tanto quanto a rigidez cognitiva, né? De não aceitar que possa estar errado, que existam ideias que sejam diferentes às suas. Ou a gente ajusta ali os volumes de o que tem mais e menos, e aí tu tem uma revisora de texto. Praticamente todo mundo Atenção aos tem revisor detalhes, ali, e né? a pessoa hiper perfeccionista, tipo, Sim, forte necessidade de uma gramática, e aí... sim. Colocam aqui, né? Isso aqui eu já falei, né? Está relacionado com TPOC, depressão crônica e anorexia nervosa. O problema central que eles colocam do sobrecontrole é o isolamento social e resulta da baixa abertura e déficit de sinalização social. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eles colocam essa frase aqui que resume basicamente o que é uma pessoa com OC. Eu vou ler aqui para vocês. Indivíduos caracterizados por estratégias de enfrentamento de sobrecontrole tendem a ser sérios sobre a vida, ter padrões pessoais altos, trabalhar duro, comportar-se apropriadamente, entre outras coisas. E, ao mesmo tempo, sentem-se cegos sobre como juntar-se a outros ou criar vínculos afetivos. Sobre controle funciona ao sentar-se a um mosteiro ou ao montar foguetes, mas cria problemas de conexão social. Uma coisa que, assim, meu primeiro contato com a RLDBT foi com um podcast com a Hope Arnold, uma das coautoras de alguns trabalhos, acho que do livro do RLDBT principalmente. Eu vou botar aqui na descrição para quem quiser depois. Mas que ela fala que é basicamente um produto derivado do controle excessivo por regras. A pessoa é estimulada a vida inteira, além da base biológica, a seguir regras. E ela chega na fase adulta, ela só sabe seguir regras, ela não sabe interagir socialmente de acordo com as contingências presentes. Isso cria problemas. Olha aí. Nosso amigo. Então, eles têm a GeoDBT tem uma perspectiva transdiagnóstica, né? Ela é alinhada com o RDoC. Não olhei muito bem exatamente qual é o alinhamento que tem, mas deve ter no livro. Que ele estava mostrando aí agora. Então, fala alguma coisa, Pierre, porque na gravação só aparece quem está Tu tem falando. um livro aí, PR? Ele estava Sim, mostrando ali. esse livro aqui, ó. Radical. Tem esse e o de habilidades aqui, ó. Ah, tu tem o manual de habilidades. Tem um de Ah, habilidades também. Olha É aí. esse que vai daqui a pouco. Vamos ver se rola o PDF aí logo logo. ostentando aí, hein, PR? Hã? Ostentando aí tua riqueza. Esses livros são incríveis. Então, qual é a perspectiva que eles dizem que é transdiagnóstica, né? Então, todos os transtornos que podem ser tratados pela RDBT, eles apresentam prejuízos na abertura à experiência, prejuízos no responder flexível, prejuízos na sinalização social cooperativa.
Abertura é a experiência, aquele eixo do Big Five, clássico, de estar aberto a experiências novas, desconhecidas. O responder flexível está mais relacionado à parte cognitiva, de conseguir admitir que está errado e dizer uma coisa que é contrária à outra ao mesmo tempo. A sinalização social cooperativa é mais uma questão de uma estimulação bottom-up, que eu achei muito legal, do treinamento de habilidades, que é como tu te forçar a sinalizar cooperação com outras pessoas através do corpo, não somente verbalmente. Pode dizer, tipo, que legal, muito bom ver você, mas tu tá com uma cara... E tu, Pierre? Tá mudo, Pierre. Tipo, muito legal te ver. Adorei o que tu falou agora. Ótima sua apresentação. Muito bom. Adorei. Estou emocionado. Tá. Então, isso implica que o tratamento não pode assumir que o paciente tem as habilidades de repertório flexível a priori. Né? Não, vamos conversar e vamos tentar ver como que o paciente pode mudar isso sabendo, tendo o repertório, né? Se a gente for pensar na análise funcional, né? Antecedentes, comportamentos e consequências. O cliente da RADBT, ele não tem os comportamentos, não tem repertório para lidar com essas coisas. E do contrário, das estratégias de subcontrole da DBT clássica, que incentivam funções executivas, controle inibitório, planejamento, tomada de decisão. A RO, ela visa relaxar essas áreas, controle e planejamento, aumentando a abertura, flexibilidade e sinalização. Eu quase esqueci o que significava isso aqui. Abertura, flexibilidade e sinalização. Aqui está o modelo neurobiosocial, que eu achei também bem legal. Vou querer ler muito mais sobre isso. Então, a parte genotípica, da seleção filogenética, dos transtornos de OC, de sobrecontrole, estão ligados à diminuição da sensibilidade a reforço, hipersensibilidade a ameaças, autocontrole inibitório e autoprocessamento focado em detalhes. A metáfora que eles usam, né? A pessoa vai para um jardim, em vez de olhar as rosas, ela olha os espinhos. Olha o tijolo que está fora do lugar, que pode cair a qualquer momento. E aí ela já inibe, já não consegue apreciar o que está acontecendo. O nurture, né? O ambiente. Então, se a pessoa já tem essa predisposição, ela já está num ambiente que é invalidante, os erros para essa pessoa são intoleráveis, né? Cresce num ambiente em que os erros são intoleráveis, é punido parecer vulnerável, então a pessoa passa a evitar parecer vulnerável, e o autocontrole é imperativo. Pense numa sala de aula lá do filme do Pink Floyd, The Wall. Todo mundo sentadinho, respondendo ditado, muito bem educado, né? A gente espera isso das crianças, né? Que elas sentem, respondam, sejam bem educadas. A gente, a sociedade, né? Acharia algo de estranho. A gente espera que elas sejam anarquistas. E causem o caos. Não, as crianças dos Los Orcones não. É. E aqui tem as estratégias de enfrentamento, né, que é mascarar os sentimentos internos, né? Então, se a pessoa estiver ansiosa, ela vai começar a criar máscaras para isso, para não se mostrar vulnerável. Ela não sabe lidar com isso, né? Isso, imagina, a pessoa está se sentindo ansiosa, alguém vai oferecer ajuda e a pessoa já está predisposta a ver isso como uma ameaça. E isso vai como circulando até a pessoa entrar em congelamento. É uma coisa que acontece bastante com pessoas com sobrecontrole, né? Não entra... E depois eles falam sobre isso da teoria polivagal. Eu acho um nome muito engraçado em português, mas... que é sobre os sistemas nervosos periféricos, autônomo periféricos,
simpático e parasimpático. Tem algumas diferenças ali. E a pessoa de sobrecontrole, ela não entra no simpático, ela está sempre no parasimpático, nos polos do parasimpático. Enfim, eu vou explicar depois. Outra estratégia de enfrentamento, evitar riscos não planejados. Então, a pessoa vai entrar numa situação de risco social, ela vai ensaiar várias vezes como fazer. Vai ficar imaginando como é o evento. Vai pensar, tipo, não, vou chegar, vou fazer isso, vou falar isso com tal pessoa. E aí, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Como não, o quanto menor a possibilidade de risco, melhor para a pessoa funcionar. É uma pessoa indiferente e distante. Eu adoro essa palavra. Agora eu fiquei pensando sobre essa coisa do avoid and plan risks. Se a pessoa consegue flexibilizar alternativas para como estar nas situações, assim, poder estar e poder sair das situações também, talvez ela possa se engajar mais nas situações em si. Por exemplo, sei lá, vou evitar ir numa festa. Por quê? Eu não sei como é que eu vou voltar para casa. Mas e se tu conseguir carona e se tu planejar vir mais cedo de ônibus e se tu, sei lá, aí tu iria? Acho que sim. Sei lá, fiquei pensando. Sim. Assim, depende da gravidade, né? Porque pelo que eu ouvi no podcast, né? Porque eu ainda não li o livro, mas o subcontrole e o sobrecontrole, eles são um espectro. Então, se a pessoa já tá um pouco mais aqui, tu até consegue regular ela pensando, tipo, não, é só tu levar um dinheiro trocado pro Uber na volta, ou táxi. Mas até dá para regular, mas a pessoa que está lá no extremo do sobrecontrole, ela vai precisar ter todas as coisas planejadas, inclusive com quem que ela vai falar. Sim. Uhum. Tipo de coisa. Porque tudo pode ser um risco. Se ela está com uma hipersensibilidade a risco, tudo pode ser um risco. Inclusive, sei lá, uma bituca de cigarro no chão, acesa. Pode ser um risco. A pessoa já pode saber como planejar isso. Faz sentido. Ela não vai de chinelo para evitar, sabe? E eu imagino também que quando se fala em risco nesses casos, pessoas que têm sobre o controle, talvez seja muito questão do risco social também, né? Sim. Das interações sociais com os outros, talvez. Que daí, por exemplo, a questão da festa, tipo, porque isso pensando resolução de problemas é uma coisa que resolve tranquilamente, né? E acho que as pessoas que têm essa questão de sobre controle têm uma resolução de problemas muito boa. Só que elas não têm uma habilidade para coisas inesperadas, aceitar coisas inesperadas, talvez. Né? Interações sociais são inesperadas. É. Não sabe o que a outra pessoa vai dizer. As pessoas não são NPCs. Não são personagens de jogos. Isso é uma coisa importante, né? Porque o risco não social, né? Aí o Barnes Holmes discordaria, diria que o risco também é social. Mas o risco não social, eu acho que a pessoa com um AC já sabe. Já tá de boa. Mas eu acho que o problema é mais o risco social de tu tá o tempo todo planejando o que tu vai falar e acabando não sendo natural. E aí isso acaba criando separação com as pessoas. Que é o nosso amigo Sheldon. Tá. Olha só. Enfim. É isso que a gente estava falando, né? Em termos gerais, sobre controle provoca justamente o que foi selecionado para prevenir, que é a rejeição e isolamento social. Então a pessoa começa a se planejar para evitar a rejeição e isolamento. Né? Eu preciso falar essas coisas para ser aceito. Mas aí, por ela fazer isso de uma forma muito mecânica, ela acaba assustando as pessoas. Afastando as pessoas. Não sei. Tá.
Aqui embaixo tinha 3 questões, que é regulação sensorial, regulação cognitiva e regulação social de sinalização. Isso aí a gente já falou. Ali falava até que, eu não sei se tu vai comentar isso, Giovanni, que na verdade a pessoa se comporta de tal forma que, por exemplo, se uma das respostas é ficar em silêncio por muito tempo, a reação das pessoas é uma resposta, tende a ser uma resposta de se sentir desconfortável, né, ao lado dessa pessoa, e provavelmente, né, vão fazer comportamentos que vão demonstrar isso. E isso não vai facilitar também o trabalho dessa pessoa, então tem uma certa dinâmica. E aí vai ter uma resposta daquilo que ela não gostaria de estar vivenciando, né? E aí meio que uma dinâmica nesse sentido. Que eu acho que tinha mais ou menos a ver com aquilo que tu tinha falado ali. Sim, porque se a pessoa não sabe lidar com relacionamentos profundos, afetivos, né, ela vai, assim, essa estratégia de planejar todas as situações, ela funciona para relacionamentos superficiais. Um one night stand da vida, relação de trabalho, talvez, ou coisas mais superficiais funcionam, mas quando tu tá, sei lá, discutindo alguma coisa com tua esposa, tu não pode ficar em silêncio, porque isso prejudica. O silêncio acaba sendo uma estratégia de afastamento e, na verdade, é para tu te proteger, para tu saber o que tá acontecendo, isso aqui não faz sentido. Isso me lembra muito o How I Met Your Mother também. O Barney, porque ele tem toda aquela questão de, tipo, se relaciona com a pessoa, depois tem vários mecanismos pra pessoa ir embora, assim, tipo. Sim. Sim, a cama é de casal, mas só tem lençol de solteiro. Só tem roupas dele. Não tem nada de comida na casa dele, praticamente. Não tem como tomar café da manhã. Eu não pensei no Barney, mas o Barney pode ser uma pessoa muito candidata para RLDBT. Regras rígidas. Engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que ele mostra regras rígidas, ele mostra uma certa flexibilidade quando ele tá conversando com as pessoas, superficialmente. E dá essa impressão de que a pessoa é funcional até ela notar que ela não tem relacionamentos válidos, né? Conexões sociais profundas. Mas isso é interessante, porque pode ser algo não em todos os contextos, né? Mas talvez para ele seja mais na relação amorosa ali que ele põe em regras, né? De funcionamento, e aí isso evita intimidade, né? Sim. Tanto que ao longo da série ele vai se abrindo com o Ted, né? O Ted, com a Robin. Ele tem um relacionamento, né? Enfim. Sim. Dá pra fazer. A gente podia fazer. How I Met Your Mother nem tem spoiler mais, porque todo mundo já assistiu. Sim, 2014 acabou a série. Dá pra fazer pegar uns Eu vou fazer isso no próximo, quando eu for apresentar. Que ideia. Dá pra fazer todo um estudo sobre controle com How I Met Your Mother, né? Porque a Robin também é uma pessoa distanciada das pessoas. Enfim. E o Ted fica tentando ser, mas ele não é. É. É que nem a gente falou semana passada sobre isso, né? Chega no primeiro encontro e diz eu te amo pra pessoa. Aham. Excesso de intimidade, assim, tipo. Ok. Então, ainda dentro da teoria neurobiosocial, eles colocam que as emoções elas são fatores além de motivacionais e comunicativos, né? Que isso até terapia cognitiva já fala, né? Tipo, emoções, terapia comportamental também. As emoções elas aumentam, são funções motivacionais para aumentar ou diminuir a chance de certos tipos de comportamento acontecer. Motivadoras são funções comunicativas, mas também para RLDBT são funções facilitativas. No sentido de que a gente tem emoções e isso causa expressões faciais inconscientes
Isso causa reações nas outras pessoas de micromímica através de neurônios de espelho. E aí, lá no treinamento de habilidades, eles ficam forçando que tu faça micromímica com as pessoas. Né? Tem o eyebrow wag, que é como... Eu tô longe do monitor aqui, mas é como fazer assim para a pessoa. E aí? E aí? E é engraçado, né? Tu testa isso na rua, tipo, faz assim para as pessoas Pessoa simpática. fica até tipo, será que eu conheço essa pessoa? E aí, isso é um exemplo, né? Tem vários outros mecanismos ali de microsinalização facial que ajuda a conectar mais emocionalmente as pessoas, né? Por isso que o slogan do negócio é sinalização importa. Tá bem. Alguma colocação por enquanto? Não, pode seguir. Então, voltando para o sinalização importa, né? Signaling matters. Na OC, a expressão pode ser incongruente com o sentimento, né? Então, a pessoa pode estar ansiosa, mas vai estar com o resting bitch face. Pois é, isso que eu fiquei pensando agora, porque pode ser incongruente com o sentimento, ou será que também pode ser incongruente, por exemplo, o sentimento ser incongruente com a situação também? Por exemplo, tem uma situação em que a pessoa deveria, tipo, teoricamente estaria sentindo felicidade, alegria, só que ela tá tensa por motivos internos, assim. E daí, tipo, ela diz que... Pensando se o objetivo é conexão social, a pessoa poderia falar que tá tensa, né? É isso que eu fico pensando. Demonstrar isso. Né? Eu acho que a pessoa com OC provavelmente ficaria feliz junto com as outras pessoas. Uhum. Em vez de dizer que tá incomodada. Ou talvez seja aquela ideia também de baby steps, assim, né? Tipo, primeiro, se a pessoa não vai, porque aí para abrir, né? Justamente essa questão, né? Então, talvez como ela pode fazer isso processualmente, assim, né? Etapa por etapa, até conseguir verbalizar, por exemplo, que seria o caminho reto, assim. Mas talvez se ela tá com uma experiência de desconforto, sei lá, por ansiedade, talvez de perceber isso e poder minimamente fazer algo, né? Diferente. Aí, então já é um comportamento mudar a expressão facial, né? Uhum. Então, reconhecer que está com desconforto e, por exemplo, não sair da situação ou evitar as pessoas, sei lá, mas estar ali e mudar um pouco né, mudar a expressão facial pode ser já um comportamento que ela não fazia antes, então já é algo. E aí talvez o próximo passo pode ser daqui a pouco ela se sente já confortável ou alguém facilita, né, o processo e daqui a pouco ela verbaliza também, não sei. Sim. Mas realmente dá um estranhamento assim, né? Parece tipo, opa, como assim? Eu fico pensando como será que é um grupo de treino de habilidades da RLDBT, deve ser muito interessante. Né? Eu tô ensinando as pessoas a se desregularem aos pouquinhos. Né? Tá. E aí tem a questão cognitiva, no sentido de que pode ser que tenha um sinal social, de, tipo, feedback negativo, tipo, não gostei da forma como tu falou isso. Mas a parte cognitiva do sobrecontrole é de que para manter vou usar um termo da ACT, né, o eu conceito, né, a pessoa vai reavaliando até não sobrar nada. Né? Tipo, por exemplo, a pessoa se acha muito inteligente. E aí ela fala alguma coisa que é errada. Sei lá, 2 mais 2 é 5. E aí a outra pessoa fala, tipo, não, mas na verdade 2 mais 2 é 4. E aí a pessoa vai ficar reavaliando cognitivamente, tipo, mas esse cara é um imbecil, por que ele falou isso pra mim na frente de todo mundo? Olha só, o tipo de pessoa que faz isso só pode errar esse tipo de conta de 2 mais 2 igual a 5. Né? Vai seguindo isso. Não fazer mais sentido o feedback que a pessoa deu. Tipo, a pessoa só deu um feedback que ele tinha errado uma conta e
no final virou um julgamento sobre outra pessoa. Ele é socialmente inadequado, então, portanto, o julgamento dela não deve ser avaliado. Ficou claro? Sim, faz sentido, sim. Tá, depois eu vou falar das habilidades de mindfulness lá, eu acho que vai fazer mais sentido. Acho que fez sentido para mim pensar de que não sei se, né, é um caminho certo isso, mas de que talvez a pessoa veja como a discordância da outra pessoa como uma punição, digamos assim. E em vez de se relacionar com aquilo como uma possibilidade, que aí fala no texto, né, de aprendizado, e de uma possibilidade de estar no lugar do outro e ter uma perspectiva sobre aquilo que tu manifestou na tua presença ali no mundo, emitir um comportamento, a pessoa pega aquela punição e interpreta aquilo dentro da mesma lógica que ela se relaciona, assim, né? E fica por regras ou por outros motivos tentando entender aquela resposta da outra pessoa, mas sem ela com as suas questões internas, sem interagir com o comportamento da outra pessoa em si. Sim. Sei lá, pensei assim. Faz bastante sentido. Se a punição é uma ameaça tão grande, a pessoa vai reprocessar isso até não fazer mais sentido. Uhum. Aí virou o problema dos outros. Eu achei que conversa bastante com a RFT isso. Não sei se tem algo do tipo, mas no sentido de quanto mais tu cria relações, menos sentido tem com as propriedades do estímulo. Enfim. Então, o treinamento de habilidades, ele ativa o complexo vasovagal do sistema nervoso periférico. E é essa coisinha maravilhosa aqui. Vou fazer uma breve introdução. Então, aqui nós temos o sistema ventral vagal, que é basicamente a ativação do sistema nervoso parasimpático, que é digestão, sono, descanso, né, liberação de ocitocina, interação social, o senso comum de estar relaxado. Quando temos um arousal, né, uma ameaça, a gente entra no sistema nervoso simpático, que é de luta ou fuga. Né? Luta, então, seria um movimento contra, e a fuga seria um movimento para fugir. Aumenta a pressão sanguínea, da taquicardia, adrenalina, esse tipo de coisa. Diminui as funções do sistema parasimpático, né, porque eles são mutuamente opostos. E aqui em cima, quando tem muita ativação, né, muita ameaça, a gente entra mais uma vez no sistema parasimpático, só que em outras vias, são as vias dorsais vagais, que é quando a pessoa dissocia, começa a ter dormência, desliga, entra em desamparo, se prepara para a morte, se sente enjaulado, né? Enfim. Preso, isso. E aí, interessante, né? Porque eu lembro quando eu estava começando a estudar violência doméstica, que isso aqui apareceu. E é muito rápido dentro da violência doméstica a pessoa entrar aqui, principalmente violência sexual. É uma ativação tão grande, uma ameaça tão grande que a pessoa não faz nada. E aí, até baixar a ativação parasimpática de freezing, de congelamento, aí que ela vai começar a pensar, tipo, puta, eu preciso denunciar isso que acabou de acontecer, mas aí, sei lá, passou um dia, passou 2 dias. E até baixar aqui embaixo é o quê? 6 meses para a pessoa entrar sair do modo de alerta. e uma das É coisas muito tempo. Sim, TEPT.
É porque a pessoa tá a vida toda aqui. Uhum. E uma das coisas que gera sofrimento é a pessoa compreender a situação de risco, né, de vida, enfim, de agressão, e ela se perceber nesse processo no congelamento. Então, gera uma culpa com relação a não se proteger, né, entender esse processo como uma não proteção, mas esse processo, ele é uma proteção também, né, de resposta à situação, né? Então, a pessoa, né, se perceber nesse processo também é bastante difícil e traz sofrimento, né, na terapia também, né? Então, entender isso também como uma resposta de sobrevivência, inclusive, né, alivia talvez essa compreensão um pouco, né, dessa sensação de não reação, né? Que é uma coisa que a pessoa se percebe e tem sofrimento com relação a isso, né? Da experiência também. Sim. É uma das coisas que é importante dizer para qualquer pessoa que vai atender vítimas de violência doméstica que isso aqui acontece. Teoria polivagal. A pessoa, ela estava consciente do que estava acontecendo, mas ela não conseguia fazer nada porque o sistema dela desligou. E às vezes desliga por várias horas. Não tem que fazer. E é interessante isso por causa das palavras associadas, por exemplo, depressão, dormência, dissociação, hopelessness, que é desesperança, vergonha. Claro. É interessante pensar que isso, por exemplo, poderia explicar, por exemplo, até comportamento depressivo, assim, ver essa questão, essas diferenças, né? Por exemplo, quando tu pensar em depressão e olhar ali essa questão da ativação ali, né? Que aumenta a questão da insulina, a questão da endorfina ali que aparece, aumenta a pressão, diminuição da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos, do contato, da expressão facial. É quase como se o próprio sistema fisiológico reforçasse a manutenção, né, desse Mas é estado. assim, como a ameaça na depressão, ela é cognitiva. Ela é evitação experiencial. Uhum. Então, dentro da ruminação, tu acaba aumentando a função aversiva daquilo e aí cada vez mais isso aqui é ativado. É o momento que... Diversas vezes por redes relacionais. Esse desenho é muito legal. Isso aí não tem no artigo, né? Esse aí eles não botaram no artigo. Esse aí tu pegou de outro lugar. Isso aqui eu peguei de outro lugar. Isso aqui é teoria polivagal. Procurei em teoria polivagal. Eu achei interessante porque no podcast eles falaram sobre isso, mas no artigo não. Mas como eu vi que eles estavam falando exatamente sobre isso, tá? É isso aí. Restrição. Tá bem. Mais alguma coisa sobre sistema nervoso? Fê? Não, só achei legal que tu trouxe esse plus a mais aí, justamente porque no artigo não tinha, né? Assim, bonitinho, explicadinho, acho que foi legal. Assim, eu não falei dentro da RADBT, né? Mas a ideia é que a pessoa que está você, ela está entre isso e isso. Né? Ou ela está com raiva das pessoas que estão falando coisas, ou ela está em desamparo. Daí depois a gente vai ver os modos mentais. Que eu achei bem legal, né? Que isso aqui é o modo fatalista e esse aqui é o modo fixo. No modo fixo, tu não consegue interpretar aquilo que a pessoa está falando e está como reformulando, né? A pessoa te deu um feedback negativo, tu está indo contra, né? Ou fugindo do que está acontecendo. E aqui é tipo, não, realmente não vou fazer nada em relação a isso, tá? Entra em silêncio, faz birra, esse tipo de coisa. Eles falam bastante do tratamento do silêncio, né? Que as pessoas fazem, porque realmente entrou aqui e as pessoas não sabem mais o que fazer.
E aí, para descer daqui, tu tem que primeiro passar por aqui, do sistema simpático, e aí, então, voltar pro parasimpático, no sentido mais relaxado. Isso É aqui maluco isso. é o que eu estava falando de um sistema bottom-up, né? Que tu, dentro do treinamento de habilidades, fica o tempo todo ativando o sistema ventral vagal. Fazendo o eyebrow waggle, dando abraços de mais de 1 minuto, várias coisinhas que são como ativadores bottom-up desse sistema. Bem interessante. Eu achei interessante, mas essa questão que tu falou de, por exemplo, de ir desse sistema dorsal vagal pro simpático, por exemplo, dessa questão de ter que passar por esse, eu fiquei pensando muito naquela questão da manutenção da produção acadêmica, por exemplo, né? Como? Que, no sentido de que muitas vezes, tipo, ou a pessoa tá muito de boa, não tá preocupada com aquilo, daqui a pouco tem um prazo, aí começa a desesperar, vem pânico, ansiedade, preocupações, etc. Sim, tu vira a Aumenta noite estudando, e até o aqui na momento que a hora tu tem pessoa branco. até que vai pra cima ali e depois volta. Eles E não é uma falam coisa, muito de ansiedade no artigo, né? Mas faz bastante sentido se a gente for pensar tag, né? dá pra pensar até a questão de tag, porque tem a ver principalmente com a questão da RFT. Se eles integrassem RFT nesse modelo, ia ser... Fica a dica aí, Thomas Lynch. Se estiver assistindo em português, com legenda em inglês. Vai que, né? É. Tá bem. Eles colocam aqui as principais diferenças da DBT padrão para RODBT. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu não sei se vocês, Feito que olhou o artigo, se há algo aqui te chamou a atenção. Me chamou a atenção das características de... Bom, quem conhece a DBT sabe que o psicólogo fica ali suando para, né, engendrar aquelas técnicas com as etapas e as validações, e 5 etapas disso, 6 daquilo, e siglas, e livros, e, né, o ginástica todo, justamente porque é muito processual, muito didático, muito siga este plano que sucesso. E o RO é totalmente, tá, agora esquece. É como Esquece se tudo esquece, aí. mas não é isso. Tem técnicas, né? Mas é justamente se permitir ser menos diretivo, mais livre. E depois eu acho que não tem a ver, eu acho que não está listado aí, mas depois o que eu achei interessante é de nas técnicas envolvendo grupo, eles destacam algo do tipo o elemento surpresa, que é justamente para a pessoa não se preparar para aquilo. Então, enquanto na DBT também se prepara todo um contexto de segurança, de explicar o processo do cliente entender para onde ele está sendo conduzido, justamente, né, para ele aceitar cada etapa e se sentir seguro da condução do tratamento. Já é RO, claro que a pessoa também, né, vai ser instruída sobre isso, mas de que o terapeuta também, em alguns momentos, vai ser irreverente nesse sentido mais de provocar um pouco, provocar essas situações espontaneamente. Eu acho que isso que eu vi de diferença em resumo. Assim. Sim. O foco da DBT é no controle, né? Aumentar o controle, aumentar o planejamento, aumentar o controle inibitório, né? Treinando isso, treinando a aceitação radical. E a DBT é praticamente o contrário. Apesar de ainda ser dialético, ainda é DBT, ainda tem a mesma estrutura, mas o foco é relaxar o controle e melhorar a sinalização social. Ok. Uma coisa que eu vejo, né, quando eu trabalho com DBT, que a gente tem que estar o tempo todo fazendo cheerleading com os pacientes, né? Tipo, vamos lá, vamos fazer, eu preciso que tu me ajude a fazer isso. Amanhã me manda uma mensagem quando tu conseguir fazer isso.
E aí, na RO, é tipo, fica de boa, né? Não precisa fazer mais. Amanhã, amanhã tu não faz nada, né? E vê como é que funciona. Não planeja nada amanhã. Claro que isso é quase na alta já, né? Mas eu não sei se eu confundi ou, enfim, se não tinha uma intervenção também, se era um exemplo, agora eu não vou lembrar, né, para achar ali no texto, em que era mencionado alguma coisa de eu acho que era para generalização, talvez. De, Tá. por exemplo, a pessoa está lá na situação real e tal, e aí depois ela sinaliza para o terapeuta se rolou legal e tal, manda um joinha para o Sim, terapeuta só para dizer que fluiu. sim. Mas É a eu não parte lembro se eu do... confundi com DBT ou se era generalização mesmo. É a generalização e a parte do coaching telefônico também. Ah, então tá. O coaching telefônico da DBT é mais para, tipo, ajudar a pessoa a se regular, né? E Sim, estar à disposição caso a pessoa tenha crise. Só que coaching telefônico para RO-DBT, tipo, a pessoa quase nunca vai ter crise. sim. Crise é porque ela se regulou demais e entrou em crise, né? E aí é mais para, tipo, incentivar que a pessoa faça e avise e reforçar quando avise. Uhum. Celebrar os momentos de descontrole. Então tá. Assim como a DBT, tem 4 módulos: terapia individual, treinamento de habilidades, coaching telefônico, que a gente pode falar, e a equipe de consultoria para os terapeutas não enlouquecerem. E aqui ficaria junto supervisão, né? Acho que, assim, pelo que tem ali, a equipe de consultoria da RO é mais supervisão do que consultoria. Porque a consultoria da DBT, o pessoal que ainda não pegou, é mais um grupo de apoio para terapeutas. Uhum. Tem um tempo para falar do teu paciente, para tu falar o que tu está sentindo com o paciente, falar da tua contratransferência ali, ser validado pelos outros terapeutas e seguir adiante, né? Tem, sei lá, 5, 6 terapeutas ali e todo mundo vai fazer isso uns com os outros. A consultoria da RLDBT é mais para supervisão mesmo, treinar habilidades e, enfim. Não sei se ficou isso para ti também, Fê. Essa parte eu confesso que eu não lembro, assim. Eu acho que eu passei os olhos na leitura e não captei muito bem. Beleza. Ok. Então, tá. Eu vou falar da estrutura aqui do tratamento, né? Que a gente pulou direto pro coaching. Tá. Tem os 4 módulos que a gente já falou: a orientação e o Orientação, contrato, delineamento dos alvos de tratamento, Isso eu achei grupos de interessante. treinamento de habilidades, assim, parte da filosofia da abertura radical, mindfulness, a parte de generalização e ali consultoria e supervisão. Até aqui, é aqui que eu vou falar. Tá. Parte do contrato, então. Primeira coisa, identificar que o sobrecontrole é o problema. Né? Fez a entrevista, conversou com o paciente, viu, tipo, tá. A pessoa tem muito comportamento governado por regras, ela tem isolamento social, ela tem relacionamentos superficiais, ela tem muita rigidez cognitiva. Tá, ok. Então, provavelmente sobrecontrole é o problema. Não sei se no livro eles falam de alguma coisa de instrumento de entrevista para Deixa definir eu dar grau uma de... olhada até aqui. Tem que ser no livro. Eu posso ter alucinado, mas eu ouvi falar que existe algo do tipo. Eu vou procurar aqui, daí vai, enquanto isso eu vejo aqui. Tá. Se tu é mais sob controle ou se tu é mais sobre controle. Segunda parte da orientação, então, é manter o compromisso de discutir os desejos de desistir antes de desistir, porque uma coisa que acontece bastante com pessoas com sobrecontrole é desistir da terapia. Quando está entrando nas partes que são mais íntimas, a pessoa desiste. Assim como ela faz com outros relacionamentos. Tá? Então, no contrato, vai o compromisso de discutir os desejos de desistir antes de desistir, né? Então, se a pessoa está fazendo mindfulness, ela vai notar que vai vir o desejo de desistir e vai conversar sobre isso, em vez de agir sobre ele.
A psicoeducação, então, é da teoria neurobiosocial e dos mecanismos de mudança, né? Eles propõem que a expressão emocional gera confiança nas outras pessoas e isso gera conexão social. Quanto mais naturalmente tu conseguir expressar o que tu está sentindo, mais tu vai gerar confiança nas outras pessoas, mais profundos vão ser os relacionamentos. Então, os alvos do tratamento têm praticamente a mesma hierarquia da DBT, né? Comportamentos que atentem contra a vida. É a primeira prioridade, né? Porque acontece de ter planejamento suicida nos pacientes sob controle, mas não é o mesmo tipo de comportamento suicida dos pacientes de subcontrole. Pacientes de subcontrole geralmente usam o comportamento suicida como expressão emocional e estratégia de coping, né? O suicídio para pessoas com sobrecontrole é mais uma estratégia de fuga. Eu lembro que o Fabiano falou que é o suicídio da porta de trás, backdoor suicide. Não sai pela porta da frente explodindo e mostrando para todo mundo, mas tipo, cometi suicídio, né? Joguei da ponte e ninguém viu, só não aguentava mais nesse sentido. Segundo objetivo é reparar as rupturas de aliança terapêutica, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e reduzir os déficits de sinalização social, que eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a técnica do Hiroff que eu falei antes. Não sei se eu já estava gravando, mas você estava falando do divã, né? Que quase isso, né? Quando tu vê que a pessoa está se desregulando por estar entrando em coisas muito íntimas com a pessoa e tu vê que isso vai afetar a relação terapêutica, a aliança, para a atividade, né? O item 1 ali, se tu está fazendo uma análise em cadeia, se tu está fazendo treino de habilidades, se tu está fazendo exercício de mindfulness e começou a ficar muito difícil para a pessoa, dar o hit off, que é deixar a pessoa olhar para o outro canto, falar sobre amenidades, fazer sinalização afetiva de cooperação, né? Relaxamento, respirar fundo, meio sorriso, o eyebrow wag, que é levantar a sobrancelha. Tudo bem aqui. Perguntar sobre esse tipo de comportamento, clinicamente relevante de estar se desregulando ali dentro da sessão. Reduzir o ritmo da conversa, fazer fala reflexiva, confirmar a fala reflexiva, validar. Reforçar a autoobservação, né? Regra 5. E depois confirmar o reengajamento, né? Tipo, agora tá tudo bem, a gente pode voltar. É um jeito de modelar intimidade ali dentro da sessão. E agora tu falando, como tu mostrou o gráfico antes, né? Dá para pensar bem naquela curva, assim, né? Sim, a pessoa foi, aí tu vai... Ou então ela vai, tipo, em movimentos menores até e poder subindo, assim, né? Tipo, a proposta é justamente, não sei se eu, né, interpretei bem, mas justamente não deixar ela ir para aquele lugar que ela congela e que ela se percebe numa situação que é o pico da experiência desagradável para ela, né? E talvez o terapeuta já não consiga mais acessar, né? Enfim. Sim. E aí talvez é como se fosse quase uma exposição gradual, né? De intensidade também, né? Vai aos poucos, né? A pessoa vai experimentando, vai ver que tá seguro e... Sim. Sei, me pareceu um pouco isso. Faz sentido. Eu achei interessante isso porque me veio agora aqui na minha cabeça a questão de, por exemplo, da mesma forma que na DBT se trabalha aquelas estratégias e pode se ensinar e trabalhar com os pacientes na sessão mesmo para ensinar as habilidades TIP de tolerância ao mal-estar, pode ser pensado exatamente isso, tipo questões mais de sinalização social que ajudem a reduzir a ativação, sei lá, emocional do paciente ali na frente, né? Eu não sei se seria essa ideia. Sim, a ideia não é como na minha cabeça, né? Isso não está escrito no artigo, mas se a pessoa já tem uma sensibilidade maior a risco, a ameaça, ela já tem estratégia de coping de se desligar.
provavelmente o primeiro risco que acontece, ela já vai lá para cima pro freeze. Né? Mas a ideia é como, tá, uma estratégia tipo uma análise em cadeia, ela vai gerar desconforto, ela vai te botar no sistema simpático. Mas como fazer o 6 ali, né? Ok, tu viu que tu foi direto pro congelamento. A gente pode olhar isso como um risco e ver o que acontece enquanto tu tá aí dentro. Né? Nesse sentido. Dentro da sessão, porque dentro da sessão é mais seguro de observar e fazer a análise funcional disso. Não sei, assim que eu leio. Eu acho que pelo que eu lembro de um exemplo que ele traz no artigo, ele traz um exemplo desse tipo, assim, né? Bem no começo ali, eu acho. De autorrevelação? Não da autorrevelação, mas em relação à questão de como fazer manutenção, né? A parte que ele começa a falar da questão como é que é o nome? Ai, me fugiu a palavra agora, o reparo da relação, né? Uhum. Eu não lembro exatamente. Acho que ele traz um exemplo aqui, não tô achando agora, mas que é essa coisa tipo de sinalizar para o cliente, mostrar a falar sobre o que está acontecendo, que me lembrou muito ACT na hora, né, também. Lembrei que ele pergunta o que está acontecendo aí, o que está sentindo. Bem experiencial, né? Uhum. Isso me lembrou bastante FAP. Também. FAP não é muito estruturado, talvez seja mais útil. Tá bom. Eu vou falar dos déficits de sinalização social. Tá? Isso foi o melhor resumo que eu consegui fazer. Tá? Porque é realmente bem exaustivo o que eles colocam aqui. Tá? Eu vou ler e a gente discute, pode ser? Uhum. Tá. Tem 5 grandes áreas de déficit de sinalização social. Primeiro, a expressão emocional inibida. Por exemplo, inibição, constrição, expressões faciais congeladas, movimentos corporais e gestos inibidos ou insinceramente pró-sociais. Né? Aquele cara que tipo, muito bem, bom dia. Né? Dificuldade em falar dos seus problemas emocionais, dificilmente rir espontaneamente. Pode usar birra ou tratamento de silêncio como punição ou regulação da própria raiva. Não sei se a gente comenta ou a gente segue. Mas como punição do próprio comportamento, assim, autopunição ou punição para outras pessoas? Para outra pessoa. Uhum. Em vez de sinalizar, eu não gostei disso que tu me falou, a pessoa só faz o tratamento de silêncio. Ok? Porque é mais seguro socialmente, né? A curto prazo, tu fazer o tratamento de silêncio, tipo, tá, não, vou só ficar quietinho aqui, tá? Fala comigo nas próximas 4 horas. Mas aí é justamente... desculpa, Giovanni. Não, fala. Porque antes a gente falou que justamente é esse comportamento de silêncio que gera desconfiança, né? Também nas pessoas. As pessoas não sabem o que tu tá sentindo. Claro, aí é um contexto, né, mais de punição, mas é meio que a ideia de usar o silêncio nas interações, né? Então, também gera respostas, né, nas outras pessoas que a própria pessoa vai vendo que ela não quer, assim. Sim. E aí tem a parte da autorrevelação. Depois ali, mas eu vou falar agora. O terapeuta fala ali tem um trechinho do artigo que ele fala, tipo, terapeuta dizendo, tipo, às vezes eu também uso o tratamento de silêncio, mas eu acabo vendo que isso não me ajuda em nada. Eu sei que a curto prazo é até gostoso fazer o tratamento de silêncio. Tipo, tá vendo? Não é assim que se fala comigo. Mas aí, daqui a 5 minutos, eu já sei que eu não resolvi nada e eu vou ter que me abrir de qualquer forma. E aí, se eu ficar reprocessando isso, eu não vou ter profundidade nesse relacionamento e isso acaba trazendo prejuízos globais. Né? E aí o paciente acaba vendo isso como uma oportunidade para se abrir também. Né? Porque também é uma sinalização social dentro do consultório.
autorrevelação pode ser útil nesse sentido. Ok? Ou pode ser uma oportunidade de invalidação também, né? É. Depende do contexto. Então, hipervigilância sobre cautela, então uma segunda área de déficit de sinalização social, que é aquela parte de hipersensibilidade a ameaças, né? A pessoa está com a voz tensa e monótona, hipervigilante, tenso em novas situações, ela recheca as coisas, a dificuldade em compreender o que os outros estão dizendo, são pessoas muito sérias com a vida, elas acham que a vida é difícil. Esse negócio de dificuldade em compreender o que os outros estão dizendo, eu fiquei pensando, tipo, será que é porque tu tá processando muito o que as pessoas estão dizendo ou planejando muito, né? Por causa da hipervigilância, né? Tipo, tá, eu chego numa situação social e eu vejo só os espinhos. E eu não vou prestar atenção no que as pessoas estão falando, só vou prestar atenção nos riscos. Será que se eu esbarrar aqui eu vou passar vergonha? Será que se eu pisar e virar o pé eu vou passar vergonha? Nesse sentido. Não sei, eu interpretei assim, não sei se é exatamente isso. Tá. Alguma colocação por enquanto? Não, eu pensei que talvez fosse aquela situação de, por exemplo, se a pessoa ela tem essa hipervigilância e um detalhismo para rastrear, sei lá, sinais de comportamentos de raiva, sei lá. Uhum. E aí, talvez, numa interação, ela foi aquilo que a gente falou um pouquinho atrás ali de ela ouvir talvez algo que alguém discordou, por exemplo, como uma punição. Uhum. E aí já não está mais aberto o contexto para interação e talvez ver outras perspectivas ou pensar em aprendizado, um outro tipo de aprendizado. Então, Sim. segue no rastreamento de mais situações, né, de punição ali para tentar se ver livre disso, de alguma forma, sei lá. Sim. Eu acho que é mais nesse sentido. Sim. Eu concordo, eu acho que é no sentido de se a pessoa acredita ser muito arriscado ser punido, vai fazer o máximo possível para não ser punido. Quando acontecer alguma coisa perto de ser punido, ela já vai começar a reavaliar e ver que Sim, já está com o alerta ligado, já começa a rastrear. Né? já entrou em alerta, né? E aí depois entra em freeze. Uhum. E tem um viés de confirmação também, né? Eu acho que junta também, né? Um processo cognitivo de... Essa parte dos processos cognitivos eu achei bem legal. Vai ter ali no Utilidades. Tá. Comportamento rígido e governado por regras. Alta certeza moral, né? As coisas são preto no branco, eu sei o que é certo e eu sei como fazer certo. Autossacrifício elevado, ensaio compulsivo, tá ensaiando as coisas como elas devem ser, premeditação, persistência em face ao dano visível, né? Como a pessoa segue fazendo a premeditação, segue agindo sob controle de regras, mesmo vendo que isso não está funcionando. Como tem aquela regra de vendedor que tu tem que falar 3 vezes o nome da pessoa. Então vai seguindo essa regra e quando vê, tipo, tem lugares que não faz sentido. Mas, não sei onde, mas... E aí, isso vai acabar afetando a vida das pessoas. Se ele vai numa convenção de vendedores, com certeza ele não vai conseguir ter relacionamentos ali dentro, porque todo mundo sabe da técnica. Tá. As ações, então, são motivadas por obrigação social e um senso de dever. Agora me lembrei, desculpa interromper, mas tu falou de vendedores, me veio a associação livre total. Me lembrei que o Johnny Depp, ele foi vendedor de caneta por telefone. E aí, tipo, ele ligava para as pessoas e dizia assim, cara, isso é uma caneta, tu não vai comprar, né? Não compro. Eu tô te vendendo uma caneta por telefone, isso é absurdo, não compra.
E ele convencia as pessoas a não comprar. Ele não ficou muito tempo no trabalho dele, mas tem essa história. Enfim, lembrei agora. Bom, eu imagino que isso seja um pouco mais sensível às contingências, né? Caneta, cara. Eu tava vendendo isso no telefone. Como que uma pessoa com sobrecontrole agiria, né? Eu ia estudar todas as técnicas possíveis de venda de canetas, né? Todas as possíveis falhas que ela poderia ter no meio do caminho. Ser o melhor vendedor de todos. Ok. Relacionamentos indiferentes, né? O que é aloof? Aloof é indiferente. Indiferente. Apareceu várias vezes essa palavra e eu fiquei muito noiado. E aí no final, tá, eu vou descobrir o que é. E distantes, né? Por estar sempre avaliando as coisas como riscos e também não conseguir resolver os conflitos por causa da rigidez cognitiva. A pessoa evita conflitos, abandona frequente e impulsivamente os relacionamentos, né? Tem uma pequena frustração, tchau, dificilmente se desculpa, acredita que o amor é piegas ou ingênuo. Tenho algumas 20 pessoas ali do movimento Behavior para mandar isso aqui. Eu tô me identificando, inclusive. Isso aqui eu também. Mas, enfim, falta FAP na minha vida. Tá, agora eu me lembrei do Fernando Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas. Sim. Segue by. Podem secretamente se achar superior aos outros. É o Nietzsche. Inveja e amargor, então. Eles estão sempre se comparando com as outras pessoas, também por se acharem superior. Não se impressionam facilmente, são muito competitivos, podem ser orgulhosos da sua habilidade de tolerância ao mal-estar. Por exemplo, aquelas pessoas que adoram comer pimenta super forte, negócio incrivelmente desagradável de comer. Não, eu vou botar aqui. Não. Acreditam ser complexos demais para serem compreendidos. Pessimismo. Eu mandei para várias amigas minhas, porque, né, existem muitos homens assim, né, complexos demais para serem compreendidos. Fala isso. Não, agora que eu lembrei de como tava em inglês, quando chegou nesse 5, inveja e amargor, eu achei genial, assim, porque eu não tinha associado, assim, sei lá, com essa coisa que às vezes é característica, por exemplo, de depressão ou... qual é o outro diagnóstico? Distimia também, que é essa coisa do amargor, assim, que é uma raiva meio, né, uma coisa meio ranzinza e tal. Irritabilidade, e aí eu achei legal porque meio que encaixou, assim, na questão da característica, pensando isso dentro de uma depressão e tal. Em inglês eu achei muito sonoro, né, porque é envy and bitterness. E aí parece, tipo assim, tu vai pedir, aí, tipo, me dá uma pint disso aí. Uma pint de envy and bitterness. Daí eu anotei no meu caderninho, assim, se eu for fazer uma cerveja artesanal. Envy and bitterness. Envy and bitterness. Bitterness já é aquela coisa da amargor, né? Então isso vai ser isso. Resolve. Aí a questão como é que seria o envy, né? Como é que seria o gosto do envy? Seca, entendeu? Desidrata a pessoa. Cerveja com gin. Enfim, mas, né? É bem sonoro e fez sentido, assim, então. Sim. Achei legal. Aquela pessoa blasé, né? O cara gosta disso, mas eu gosto de coisas muito melhores do que isso. Ou o que tem de novo no mundo pra se apreciar, né? Já vi tudo. A pessoa não sai do próprio bairro, mas enfim. É muito interessante isso, porque isso que tu falou agora me veio um exemplo de filme, eu acho, que eu já vi, ou de outra coisa. Por exemplo,
pegar, tipo, pessoas que não têm interesse em ver coisas novas, em se abrir a coisas novas, tipo, exatamente para essa questão de estar amarguradas, de essa questão da inveja e amargor que eles citam, né? Que é bem característica de depressão e outros transtornos. Mas tem também aquela questão das pessoas que já estão saciadas no sentido de, eu não sei, o que me vem em termo é simplicidade, sabe? De que, tipo, as pessoas satisfeitas com o que têm, que são felizes com o que têm, etc. E, tipo, que não tem esse interesse em buscar coisas novas, conhecer coisas novas. Me veio esse exemplo agora na cabeça. Pois é, aí eu penso que é... Eu acho que o eixo da abertura à experiência é o mesmo. Uhum. É mais uma questão de neuroticismo ou não. Exato. É. Se isso causa prejuízos para a vida da pessoa, basicamente, né? Porque realmente a Uhum. pessoa pode ser uma pessoa que realmente já alcançou tudo que ela precisava na vida, ela não quer, É. só quer fazer as mesmas coisas e isso não traz nenhum prejuízo. Vai ter neuroticismo da pessoa se preocupar. E ela pode ver também, por exemplo, muita riqueza e possibilidade e interesses numa rotina simples, por exemplo, né? Uhum. Então, né, às vezes pode ser até algo interessante, assim, em termos de flexibilidade também, né? Aí tem um videozinho do Ariano Suassuna, é muito legal, que é ele falando... Não, deixa eu ver. Gente, quem é? Quem é o homem? Tá. Não sei se é ele mesmo, mas enfim. Que é ele ironizando o fato de ele estar na Academia Brasileira de Letras e de uma pessoa olhar para ele e dizer assim: Ah, mas tu conhece a Disney, né? Claro. E ele: Não, nunca saí do Brasil. E aí, tipo, da pessoa meio que, né, dá aquele olhar assim de reprovação, né? E ele, né? Tipo, tá, e aí? Eu preciso. E é mais ou menos isso, sei lá, né? A pessoa pode ser um escritor, Uhum. com boas relações, com cultura, e não necessariamente ele precisa querer viajar para o exterior, por exemplo. Uhum. E aí eu lembrei desse exemplo. Mas eu até vou ver como é que é o nome do escritor E mesmo. escrever versos nos cafés onde famosos escreveram. Em Eu até Viena. vi esse vídeo hoje, eu É, tava Viena. dando risada dele. Tomou Ah, café na cadeira onde Freud sentava. Ou cheirava ah, cocaína, não sei. sabia que ia vir isso. Mas Pois eu acho que é, né? a ideia do OC é mais essa parte de se comparar. Eu sou melhor que as outras pessoas por eu ser desse jeito. Eu sou mais simples, eu nunca fui pro Brasil, por isso eu sou melhor do que os outros. Eu não quero ir para fora do Brasil porque eu sou melhor do que os outros por não ter ido no Brasil, não ter saído fora do Brasil. Nesse sentido. E aí tu não consegue aceitar que existem outras realidades em que as pessoas apreciam outras coisas. Né? E a gente vai chegar no treinamento de habilidade. Vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos lá, estamos chegando. Vamos que é 9h30. Já é 9h30, temos meia hora. Então, a estratégia terapêutica, então, é sempre perguntar como que esse comportamento, né, dentro desses eixos, pode promover um vínculo social forte. Se não está criando um vínculo social forte, análise em cadeia. Priorizando sinalização social. O que está acontecendo? Onde que tu está errando na sinalização? Que tu vê que tu pode estar errando, né? Porque o erro para a pessoa com super controle, sob controle, é fazer um pecado, né? E o monitoramento de objetivos em cartões diários, como qualquer terapia comportamental que se preze. Não é mesmo. Não tô brincando. Usem cartões diários porque vocês gostam de cartões diários. Chegamos no treinamento de habilidades. São 30 semanas. Eu não lembro se a DBT tradicional são 30 também. São 40, 50. Vou Depende dar do uma modelo. olhada aqui. Mas assim, tem algumas coisas que são iguais a DBT tradicional. Que é essa parte de aceitação radical, deixar ir o sofrimento emocional,
algumas coisas de mindfulness, algumas coisas de ação oposta, as habilidades interpessoais, né? Dear Man Give The Fast. Man Give Fast. E é isso. O resto é muitas outras coisas. Sinalizando Né? empatia e validação. Que ia fuder isso. Eu achei muito legal isso aqui e eu vou querer emprestar o livro do Pierre, que agora que eu sei que ele tem. Mas é bastante coisa, assim. Deixa eu ver se... Eu tenho outra proposta. Fala. Mas depois eu falo, depois que terminar a gravação. Participem do Journal Club para saber das propostas do Pierre. Tá. Então, basicamente, começando com a parte de psicoeducação mais e de praticar abertura radical. Estados mentais, e aí entrando para mindfulness. Tem a parte de mudar a fisiologia, que aí começam as questões de sinalização bottom-up. Isso aqui é mais a questão cognitiva, né? Celebrar a novidade e fazer ação oposta à seriedade. Eu achei bem legal. Muito bom. A arte da não produtividade e ser um pouquinho silly. Como é que é a tradução de silly? Isso me lembrou também as Little bit técnicas de silly. arte para desfusão, assim, do tipo cantar as coisas e tal, né? Uhum. Que é uma forma da pessoa, né, dar uma outra perspectiva para aquilo e tirar a significação, talvez, de algumas palavras, assim, né? Gatilho, alguma coisa assim. Sim, porque as palavras são somente palavras. Né? Ok. Aí tem a parte mais social, de aprender com feedback coletivo, voltando para os sinais sociais, empatia e validação. E aí depois vão retomando. E aí tem essa parte que eu achei bem legal, né? Entendendo inveja, ressentimento, amargor e vingança. Praticamente uma escolinha para vilões de histórias e quadrinhos. Vilões de desenhos da Disney. E aí, basicamente isso, assim, quase como... Eu achei bem parecido com as estratégias de terapia focada na compaixão. Até loving kindness aqui, né? Terapia focada na compaixão. Ah, tá. E... Porque é basicamente isso, né? Tu entender que tu é humano e tu pode errar, e tu tem limites, e que, né, pode aprender com os teus erros. E essa parte aqui da filosofia é o que eu achei mais legal desde o início da RDBT. Voltando lá, né, modelo de saúde psicológica de psicopatologia é abertura, flexibilidade e sinalização conectividade social. Né? Abertura no sentido de abertura de experiência, flexibilidade no sentido de flexibilidade cognitiva, de entender que outras pessoas têm outras visões sobre o mundo, e conectividade social, de sinalizar socialmente as tuas emoções para que os outros consigam te entender melhor. Eles trocam os princípios do Zen budismo para os princípios do Malamati sufismo, que é uma filosofia, se não me engano, muçulmana, árabe. Eu posso estar cometendo um grande erro filosófico religioso agora. Isso aí eu anotei para pesquisar também. O negócio do Malamati sufismo é basicamente entender que tu podes lidar com a culpa de estar errado. Porque a partir da aceitação radical do Zen budismo é mais de aceitar a realidade como ela é. E a partir do Malamati sufismo é mais de cultivar a autoinquisição e as falhas de si mesmo. Autoquestionamento. O artigo bota self-inquiry. Eu botei auto-inquisição, mas eu acho que auto-questionamento é mais... Que inquisição! Inquisição, chegou a Inquisição espanhola. A pessoa se foi na fogueira. Ela escreve um livro e queima.
Gente, até me desregulei. Ai. Tá bem. Eu escrevi várias vezes. Se auto-questionar. Mas é tradução livre, né? Só Deus pode nos julgar. Eu posso estar errado, tá? Tudo bem. Então, qual é a prática da filosofia? Primeiro, reconhecimento dos estímulos incongruentes, que é a parte mais cognitiva, né? De que podem existir estímulos que te causem desconforto, né? Alguém falando alguma coisa contrária, ou alguém falando uma coisa que não faz sentido, né? Pode ser desconfortável. O autoquestionamento, que não é autocompreensão, no sentido de o que eu posso aprender com isso que está acontecendo. E o responder flexível, sinalizando a humildade. Então aqui a gente já falou, né? Não é aceitar a realidade como ela é, que é na questão da DBT para subcontrole, é mais tipo, ok, minha vida foi um desastre até agora, mas o que eu posso fazer com isso? O autoquestionamento é mais o que eu posso aprender com isso que está acontecendo na minha frente agora. A abertura radical, então, pode ser resumida nessa frase, né? Não conseguimos ver as coisas como elas são. E lá no Zen Budismo fala, né? Precisamos ver as coisas como elas são. Mas sim como nós somos. Então, isso implica estar ciente de fatos e verdades, entre aspas, bem grandes aqui, que são os nossos vieses. E eu achei essa parte bem legal, né? É bem terapia cognitiva de entender os teus erros e os teus vieses. As distorções cognitivas. Distorções cognitivas. E também de não ser possível saber o que a gente não sabe. Então, existe... tem uma frase que é: eu estive mais errado do que certo durante minha vida. Bom. Vai aprendendo as coisas e as coisas podem mudar, ou pode aprender coisas erradas, né? E dificilmente tu vai estar certo sobre alguma coisa. Sim. Por que não aceitar que pode estar errado? Ou aquela expressão simpática, o benefício da dúvida, né? Ver na dúvida um benefício, né? Sim. Que não é só aquela realidade ali, né? Aquele significado que tu montou, mas que tem uma outra possibilidade de construção, de percepção daqueles fatos, das relações dos fatos. Sim. É uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes. Tipo, tá com raiva dessa pessoa, mas por que faz sentido o que ela tá fazendo? Como é que é? Tu tá com raiva dessa pessoa pelo que ela fez. Tá. De que forma faria sentido o que ela fez? Como que a pessoa pode ter chegado onde ela chegou e fazer o que ela fez? Se fosse ela, por que tu teria feito isso? Faz sentido. E tem algum motivo? Sim, mas aí é o benefício da dúvida, né? De que tu não sabe, mas que é uma coisa dela. Não é tua, né? Tipo, às vezes a pessoa pega aquilo como se fosse, bom, então, necessariamente eu é que fiz, ou sei lá, que aí dá a noia do controle também, né? Que causei essa... Não necessariamente, né? A pessoa tá avaliando, ela também está dizendo o que ela é a respeito daquela realidade. Ela não está dizendo que tu é isso, que tu é aquilo. Então, ela está falando, mesmo que ela fale, tu é isso, tu é aquilo, ela está dizendo mais sobre ela mesma, de como ela percebe o que tu faz, do que outra pessoa vai dizer exatamente quem tu é. Então, né, tem isso da... E aí, se a pessoa tá ali, alguma história pode estar acontecendo que tu não saiba e que tu só sabe que pode ser que não tenha a ver contigo, né? E pode ser que sim. Isso é uma coisa bem interessante que tu trouxe, Fê, porque essa perspectiva, para mim, eu acho muito útil explicar a análise do comportamento, principalmente nas relações interpessoais, para os clientes, porque daí eles conseguem entender não só o comportamento deles, a função do comportamento deles, mas a função do comportamento dos outros. E isso abre uma margem muito grande para diminuir o estresse causado nas relações interpessoais. Porque é outra vida tu entender que, tipo,
que a pessoa tá mega estressada, mega revoltada e mega se sentindo insegura com algo e ela gritou contigo por causa disso. Tipo, do que tu sentir que ela te odeia ou algo assim. Outras interpretações possíveis, né? E tem ali eles vão falar mais para frente também de que tem algum modelo para casais, mas especificamente mesmo quando a gente está com um cliente só, né, na terapia, vem o parceiro junto indiretamente, né? Então a gente consegue ver como é a dinâmica, né, entre as pessoas, do tipo, quando o teu parceiro, aí usando esse exemplo, né? Se ele fica em silêncio por muito tempo, tua reação é, sei lá, ficar mais irritado, provocá-lo mais. Aí, diante disso, como a outra pessoa fica? Tem uma tendência de permanecer em silêncio ou evitar a discussão, sei lá. Sim. E aí a pessoa vai se dando conta também de que tem coisas, né, da forma como ela responde e de que tipo de respostas, né, também vão iniciar essa dinâmica, assim, né, de por que um interage, sei lá, com mais agressividade ou, né, demonstrando a agressividade de uma forma, talvez um ficando em silêncio, o outro, sei lá, gritando, ou, sei lá, evitando outras coisas, enfim. Aí isso é legal também na dinâmica de casal que eles falam, né? Isso é bem importante para validação. Né? Eu sempre digo que a análise funcional é uma ótima ferramenta de validação. Né? Tá aqui o que fez, faz sentido dentro da relação que estava acontecendo ali, tudo bem. Mas olhando aqui o manual, eu não tô achando essa parte que diz que é que tem uma parte que é voltada para a questão de casais e familiares. Ele menciona... Pois é, ali no artigo ele menciona. Ele fala no artigo, ele traz. Deve estar mais aqui no meio. Vai tocando. Parte do mindfulness. Temos novos modos mentais, novas habilidades do que e novas habilidades como. Novos modos mentais, como eu já falei, é o modo fixo. Quando tu tá no sistema simpático, tu tá ativado pela raiva. E aí, mudanças são desnecessárias porque eu já sei a resposta, né? Como alguém te diz alguma coisa que é contrária a ti, mas tu vai ficar tipo, por que eu vou considerar o que a pessoa falou se eu já sei que tá errado? E aí, o modo fatalista, mudanças são desnecessárias porque não há resposta. Tipo, se a pessoa falou uma coisa, eu falei outra, tipo, foda-se. Não quero mais. Aí eu vou lá fazer o tratamento do silêncio da pessoa. E o modo flexível é a dialética e a autodúvida saudável. E aqui eles botam autodúvida na auto-inquisição. A ideia da dialética é sempre que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Uma coisa não exclui a outra. E a autodúvida saudável no sentido de que, o que eu posso aprender com isso? Será que eu posso estar errado em algum ponto disso? As novas habilidades, o que de mindfulness? O contínuo de consciência. Eu não vi isso muito diferente de outras estratégias de mindfulness, tem outro nome, né? Mas estar atento a pensamentos, emoções e imagens. Né? Mas o que é um pensamento e o que é uma emoção e o que é uma imagem. E como isso interfere no comportamento. Essa parte de participar sem planejar eu achei bem legal. Foi aquilo que eu mandei para vocês ali. Que é participar de forma apaixonada, né? Passionate, que eles escreveram no artigo, sem saber se está fazendo certo. E eles botam esse exercício aqui. Que é... Basicamente, eu não vou ler tudo para vocês, mas vamos fazer uma dinâmica? 60 segundos, vamos lá. Aí o cara levanta e começa a gritar, fazer barulho de galinha, dançar. Vamos lá, todo mundo, façam comigo. Fazendo sinalização social cooperativa. Como, vamos lá, pessoal, vamos lá. Pega as pessoas, né? Nesse sentido. Isso aqui vai por meia página a mais, né? Imaginei. Gritem comigo, hurrah! Hurrah!
Eu imaginei o Sérgio Malandro entrando na terapia, a porta dos desesperados. Aprende habilidades. Mais ou menos isso. A ideia do participar sem planejar é a ideia de que tu vai estar atento a riscos, porque isso é parte da tua avaliação biológica, mas tu pode aceitar o risco, no sentido de, tipo, tá, vai acontecer a qualquer momento qualquer coisa aleatória. Tipo, não responder à ativação de estar percebendo o risco também, né? É. E assim, quando perceber o risco, participar, em vez de quando perceber o risco, começar a planejar e interpretar. Tu sabe um negócio que agora eu fiquei pensando até com esse tipo de exemplo? Uma coisa que eu acho muito legal para trabalhar isso é a questão de teatro. Por exemplo, psicodrama trabalha muito com isso também. Sim. Sério, trabalhar a questão corporal para fazer a... Até eu queria ver, o Paulão tava falando, tava dando palestra, alguma coisa, trabalhando com esse negócio de embodiment na terapia, né? Usar o corpo. Sim. É isso. Se a gente pensar na psico, a gente acaba sendo bastante mentalista nesse sentido, porque a gente tem tem um tabu, né, e um certo medo de como se aproximar do paciente, né, como a gente mantém a ética e pode se permitir uma comunicação também, né, enfim, de sei lá como, né? Terapêutica, né? Hã? Isso aí é terapêutico para uma pessoa sobre controle. Sim, então isso tem esse certo receio também, né, de como... Isso é muito contra o senso comum do psicólogo. E ao mesmo tempo não, né? Porque os psicólogos que vão em empresa fazem isso, com outros objetivos. Além de... melhorar a produtividade. Tá. As novas habilidades de mindfulness de como, então, autoquestionamento. Como posso aprender com isso? Não sabemos de tudo, né? Estive mais errado do que certo durante a minha vida, portanto a gente vai cometer erros. E para aprender com os erros é preciso estar consciente dos erros. Então tu errar e ficar reinterpretando o erro, botando culpa nos outros, botando culpa na situação. Ah, não, hoje eu dormi mal. Por isso que eu fiz Ou até se autoculpando também, né? Porque se tu Sim. pega, por exemplo, a questão do self como conteúdo, de acabar colocando rótulos negativos, uma explicação simplesmente racional de que, sei lá, eu sou muito horrível, eu sou muito ruim, eu sou muito péssimo, etc. E ficar nessa ruminação aí também dificulta pensar em saídas disso, né? Sim. E aí tu nem prestou atenção na situação que estava acontecendo. Provavelmente a pessoa não te puniu, mas o erro foi tu estar into your mind. E aí tem o exemplo da autorrevelação do terapeuta que eu já falei, né? Do exercício do silêncio, porque falando sobre as situações que podem ser evocadoras disso, de erros, de autoquestionamento, tu pode trazer para dentro da sessão isso e ver como que a pessoa se sente, né? Ela tá atenta aos possíveis erros, né? E falar sobre isso na sessão, que pode ser muito mais útil do que ficar só descrevendo o que está acontecendo lá fora. E alguns exemplos, né? É possível que minha tensão corporal signifique que não estou 100% aberto. Então, se tu tá atento à tua tensão corporal, tu pode entender que, tipo, puta, eu tô cognitivamente aberto, mas tem alguma coisa que tá errada. Eu tô procurando riscos aqui, eu posso relaxar um pouco mais. Será que minha mente está tentando explicar, defender ou reduzir o feedback? Né? Será que eu estou reavaliando isso para não ser tão punido, não me destruir? Ou será que eu já estou dispensando feedbacks por já saber a resposta? Né? Eu já sei que eu sou tímido, então não adianta o que as pessoas estão me dizendo. Pode ser uma dica super valorosa, mas sou tímido, eu nunca vou mudar. Com consciências de julgamentos desnecessários, eu não consegui traduzir direito isso aqui, era unhelpful. Eu não sei como que... Pois pensei como não úteis, mas... Inúteis.
Não ajuda. Inúteis. Meio... pensamentos que não ajudam. Eu botei desnecessário. Unhelpful, useless. E aí, como estar consciente de quando os julgamentos estão acontecendo e observar que reação isso tem em si e nos outros. Quando eu estou dentro do julgamento, quando eu estou reavaliando as coisas, como que está o meu corpo? O que está acontecendo? Acho que, seguindo o modelo da DBT, talvez a tradução poderia ser não efetivos. Pode ser. Sei. Mais útil. E aí, a segunda parte é como a minha sinalização social está impactando o comportamento dos outros. Né? Eu estou julgando enquanto a pessoa está falando comigo e isso faz com que eu sinalize para ela que tem alguma coisa errada. Eu vou ficar travado, vou ficar com cara de brabo, vou ficar dando sinais sociais não cooperativos, né? De sistema simpático, não de sistema. Nesse sentido. Então, generalização, como a gente falou, tem a parte do coaching telefônico, que é mais uma função reforçadora e não de controle de crise. Tem a parte de chamar familiares, parceiros e cuidadores. Né? Tem a parte de psicoeducação, tanto da filosofia quanto do modelo neurobiosocial. Né? Treinamento das habilidades centrais ali, que é como e das mentes. Modelação no pensamento dialético, né, de que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E encorajar o autoquestionamento. Tanto para o cliente quanto para familiares, parceiros e cuidadores. A consultoria e a supervisão, como eu já falei, né, ela é recomendada, mas não requerida. Né? No DBT, a consultoria ela é requerida. Está fazendo consultoria, tu não pode se certificar como terapeuta DBT. Lá no Lenahan Institute, tu tem que falar dos teus momentos de consultoria, dos treinamentos de habilidades, das sessões individuais, dos coaching telefônico. Isso tem que fazer toda uma análise para te certificar como terapeuta DBT. Então, a supervisão, a consultoria, é mais um momento de praticar as habilidades. Conclusão do artigo, então, é o RO-DBT é um tratamento para transtornos de sobrecontrole, alinhado com a iniciativa do RDoC, né? Ela é, por ser transdiagnóstico, dá para usar isso em diversos transtornos, até em não transtornos, né? Pacientes subclínicos. Explora processos bottom-up do sistema nervoso periférico, do complexo vasovagal, e usa funções comunicativas e facilitativas da emoção para fortalecer vínculos sociais através de neurônios espelho e micromímica. Frase difícil de dizer. Mas é isso aí. Era o que tinha para hoje. Comentários? Muito bom. E eu fiquei muito afim de ler esse livro agora. Muito afim, muito afim. Sim. É verdade. Eu fiquei pensando também que ali fala de casos talvez mais graves, assim, de talvez depressão e TPOC, né? TPOC. Mas eu fiquei pensando também que pode, claro, aí teria que ver também, né, o manual com as técnicas, assim, que, né, desperta bastante curiosidade sobre, mas que deve ser ótimo também para ansiedade, para outras questões também específicas em que a gente vê que não necessariamente o cliente está com assim, uma questão mais cronificada, mas em alguns contextos, né, pode se favorecer de uma abertura a esses processos e daqui a pouco a gente pode se valer dessas técnicas também, né, como possibilidades de recurso, assim, né, para relação terapêutica principalmente também, assim. E acho que tem uma coisa bem importante aí que fala da questão do terapeuta também se questionar, né? Acho que ele põe lá no meio do artigo algo como: isso era para o terapeuta ou era para o cliente?
Eu lembro de ter colocado algo como... que tinha uma listinha assim de meio que uma checagem assim de do tipo, eu vou pegar um caso pessoal, tá? Sim, e aí já fica claro. Por exemplo, se por alguma questão, eu como terapeuta, eu tô mais fechada, mais racional, e aí por algum motivo eu tô evitando a experiência ali com o cliente, né? E eu me dou conta disso, às vezes, como eu me dou conta disso? Porque de alguma forma eu saí do tempo do cliente para trazer sua emoção e daqui a pouco eu estou já numa estratégia de resolução de problemas. Tá? Vou explicar o meu processo. E aí tem essa questão mindfulness do terapeuta, de também ter essa abertura e autoquestionamento e de pensar, meio que fazer essa checagem. Bom, será que eu estou evitando essa experiência? Né? Por que eu escolhi a resolução de problemas em vez de, sei lá, me manter com foco na abertura do cliente com essa emoção específica nessa situação, né? Aí é isso? Sim, não? Então, mais ou menos, acho que tem ali algo no sentido de desse par, né, da relação terapêutica, em que o terapeuta também faz esse autoquestionamento para também facilitar o processo, né, do cliente. Então, de também observar se tem as suas questões ali que daqui a pouco, né, tem a ver com esse processo também de não estar favorecendo, né, o cliente de alguma forma, né, em função das suas intervenções. E aí, por suas questões de não abertura por algum motivo, assim. E aí eu peguei um exemplo pessoal porque acontece, né? Às vezes a gente não faz a intervenção mais adequada mesmo, né? E aí a gente se dá conta também, né? Sim. E eu fiquei pensando em termos de sinalização, né? Porque pode ser que tu esteja desconfortável com o que o cliente está te falando, tu está tentando fazer uma intervenção e está sinalizando o contrário para ele. Está sinalizando, tipo, não, tá tudo bem. Legal aqui, vamos continuar. Vamos para análise em cadeia, sei lá. Na real, tu tá super incomodado com o que o cliente te falou e tu não quer falar sobre isso. Sim. Tu pode usar isso como uma ferramenta de intimidade, vulnerabilidade. Olha só, eu não gostei muito do que tu falou isso agora e a gente podia conversar um pouco sobre isso. Eu me senti assim. Porque realmente, aí tu tá modelando a abertura para a pessoa. Sim. Mas enfim, aí a pessoa tem que estar atenta para isso. Claro. Talvez, eles falam ali, né? Talvez só na 13ª, 14ª sessão que começa a entrar nesse tipo de relação com pacientes com controle. Eu tenho identificado alguns pacientes que eu poderia usar ROTBT, tipo, não TPOC, assim, forte, mas de que realmente o paciente não consegue estar muito atento ao que está acontecendo, porque ele está mais preso no julgamento, na sensibilidade a ameaças. Uhum. Ele não se abre para ninguém, ele cria relacionamentos sociais. O perfil todo ali, né? Talvez não um diagnóstico, né, de depressão, de TPOC ou de anorexia, mas é transdiagnóstico, né? Subclínico também. PR, dos teus 5 centavos, hein? Pois é, não tenho muito mais o que acrescentar hoje, coisa, porque até não li o artigo todo, né? Mas pelo que apresentou, achei muito legal e me pareceu bem um trabalho bem parecido com a questão da ACT. Eu tava olhando até, dando uma folhada aqui no treino do
do manual também, né, de treino de habilidades, eles têm vários exercícios de questão de empatia, de efetividade interpessoal, de aumentar a conexão social. Eu realmente fiquei muito curioso para ler o livro, para pensar e ver até que ponto que poderia ser uma forma mais estruturada de pensar e trabalhar a partir da ACT da FAP também. Eu acho que é bem alinhado com o modelo CL. Né? Uhum. Eles falam de conexão social ali também. O E é objetivo final da RADBT é conexão social. E o objetivo final da modelo conexão social. Olha aí. E eu achei muito legal porque no manual, no livro, eles têm, na parte dos apêndices, eles têm vários instrumentos, várias coisinhas que o cara colocou, que o Thomas colocou para dar uma avaliada, né? Por exemplo, tem a questão dos traços de sobrecontrole, que daí o terapeuta marca, né? Manda aí pra gente. Hã? Manda aí pra gente. Não vou ler tudo, né? Mas, tipo, por exemplo... Não, mas manda no PDF aí. Ah, sim, não, mas o PDF tem lá no... O pessoal botou no grupo lá, eu botei... Ah, é o livro, não é o treinamento. Isso, livro, não do manual de habilidades. No final do livro, ele tem algumas escalas, assim, tipo, pra usar. E daí tem, tipo, sobre o controle global, protótipo de sobre o controle global, né? Que daí tem várias... Um livro bem interessante. É um negócio que eu vi no podcast. Foi sobre isso da avaliação, né? Ok. Primeira sessão, tu clica isso aí e vê em que extremo a pessoa tá do sobrecontrole ou do subcontrole. Tem um protocolo também para direcionar sinais sociais indiretos, sinalização, né? Não, tem muita coisa legal aqui na finaleira do livro também. Análise em cadeia. Eles têm até uma coisa de aderência ao tratamento pro terapeuta. Não. Beleza. Foi um grande prazer. É isso aí, tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado por assistirem até o final na velocidade 2.0. Passando mais rápido com voz de esquilo. Grande abraço. Grande abraço para quem está assistindo. Beijo, boa noite.